Irmãos, eu peço que os irmãos abram o livro no profeta Ageu, primeiro capítulo. Todos encontraram, amém? Irmãos, vamos entrar em espírito de oração? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo do Senhor. Senhor, eu peço por cada vida que está aqui, Senhor, repreenda todo ataque, toda retaliação do inimigo. Senhor, que não venha dispersar os seus filhos, Senhor, abre os ouvidos, o entendimento, Senhor. Senhor, opera grande milagre, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. E tu cresça, Senhor Jesus. Senhor, envia anjos com espadas embanhadas, guardiões nesse lugar, dissipa as trevas, Senhor. Dissipa o mal, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, que a palavra seja rema, reveladora, transformadora, que fale no profundo com os teus filhos, Senhor. É que eu lhe peço e lhe agradeço, Pai. Usa-me como um grande instrumento em tuas mãos, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Primeiro capítulo aqui se inicia: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor do profeta Ageu. Zorobabel, filho de Zealetiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor do exército, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura para vós, tempo de habitares das vossas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois diz o Senhor dos exércitos: considerei a vós os caminhos. Semeia muito e recolhe pouco. Comeis, porém, não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vestis, porém, ninguém se aquece. O que recebe o salário, recebe num saco furado. Por enquanto, somente até aqui. Aqui fala de um povo, que estava rebelde perante a Deus, um povo que estava desobedecendo à vontade do Senhor. Esse povo, ele tinha o quê? Saído do cativeiro. Eles ficaram 70 anos, sobre cativos. E por que eles tinham sido cativos? Porque eles estavam em rebeldia. Eles tinham um templo em Jerusalém, onde esse templo, em vez de buscar a Deus, ele achava que somente aquele templo era o suficiente para proteger, e não o que habitava, que era o Senhor. Então eles se baseavam em coisas místicas. E Deus permitiu que viesse, sobre eles esse cativeiro. E eles ficaram por 70 anos aprisionados por Nabucodonosor. Deus permitiu isso. Deus enviou profetas, para falar com esse povo, para direcionar, para abrir os olhos. Mas eles estavam rebeldes, eles não queriam ouvir a palavra. E depois desses 70 anos que eles voltam a Jerusalém, voltam para uma Jerusalém destruída, e precisava do que ela ser restaurada. Deus queria que restaurasse o templo. Só que o povo olhou para a situação, olhou para aquela situação caótica e pensaram em si mesmo. Pensaram: como que a gente vai construir esse templo? Olha a situação, não tem recurso. Não tem um auxílio, nós não temos nada. Vamos então fazer nossas casas. Então eles pensaram somente em si próprio.
Muitas vezes a gente está na casa de Deus e a gente vem buscar o quê? Para que Deus possa nos oferecer, não para adorar esse Deus vivo, esse Deus maravilhoso que está no meio, que habita em nós. E nós queremos o quê? Que resolva nossos problemas. Esquecemos de Deus, esquecemos que Ele faz, que Ele está, né? Que Ele nos auxilia, que Ele cuida de nós. É um Deus tremendo. E esse povo estava assim. E eles, tudo que recebiam, a escassez era tanto que não tinha o suficiente para levar para a casa do Senhor. Então levava as coisas, as sobras. E Deus não quer sobras. Deus quer o nosso melhor. Deus quer que nós nos colocamos Ele em primeiro lugar. Que a gente está aqui hoje. Muitas vezes eu não sei como os meus irmãos saíram de casa. Às vezes muitos não queriam vir. Falam assim, minha situação está terrível, eu estou desempregado. Não sei, ou alguma doença, alguma enfermidade. O que está acontecendo? Muitas vezes a gente fala assim, não vou porque não estou bem. Olha a minha situação, Deus não está vendo? Mas nós temos que sair com a certeza, com a convicção, mesmo a situação estando terrível, Deus é conosco. E Deus vai mudar isso. Independente se está bom ou não, eu vou do Senhor, Senhor, ser sincero com Deus, Senhor, eu não estou bem, mas eu vou para te adorar, para te engrandecer, para te louvar. Eu vou dar o meu melhor, independente como está, independente como estou. Eu não dependo da circunstância. Eu sei que eu sirvo vivo, um Deus que transforma. E esse povo que estava cativo, muitas vezes nós estamos cativos nos nossos problemas, nas nossas decepções, nos nossos eus, nas nossas vontades, e querendo o quê? Querendo que nossa vida mude. Mas Deus muitas vezes permite, porque Ele nos ama, nós passarmos por situações difíceis para o nosso crescimento espiritual. Deus queria um despertar. Deus falou assim, olha, construa primeiro o meu templo. Primeiro é para mim, as primícias são para mim. Nós temos que parar de olhar para o nosso umbigo, para nossas feridas, para as nossas decepções, para as barreiras, para os medos, para as tristezas, para a área financeira, para a área sentimental, porque Deus está no controle. Faça para mim, filho, faça para mim, filha. Eu vou mudar a situação, mas primeiro ao Senhor. Nós temos realmente entregado o nosso melhor para o Senhor, as nossas primícias ao Senhor. Esse povo estava assim. E Deus queria mudança. E Deus levanta o profeta Ageu para levar essa palavra, para o despertar. E quando Deus é tão maravilhoso que Ele nos ama tanto, Ele nos corrige porque nos ama. E quando Ele levantou esse profeta, você vê numa situação que ele estava, caótica, numa situação difícil que esse povo estava, eu acho que eles estavam pensando em receber palavras, né? De bênção, que tudo ia ficar bem. Não, mas precisava um conserto primeiro. E muitas vezes a gente quer que a nossa vida mude, mas a gente não quer fazer a vontade do Senhor. Né? Ficar rebelde, não, eu não quero, eu não vou fazer, tem que ser do meu jeito, da minha maneira. Mas não é assim que funciona com Deus. Somos servos, somos filhos, e filhos têm que ser obedientes ao Pai. E ele reúne, né, o profeta Ageu, porque naquela época tinha um dia que o povo se reunia, como nós estamos aqui, para ouvir a palavra do Senhor, né? Receber, louvar, levar oferta. E o profeta Ageu, com a infinita sabedoria do Senhor, se prepara para esse dia, para levar a palavra. E continuando aqui, capítulo 2.
No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, o filho de Sealtiel, governador de Judá, e do Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, ao restante do povo, dizendo: quem há entre nós que tenha ficado, viu essa casa na sua primeira glória, e como a verdes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela. Então ele é levantado, o profeta Ageu, para despertar aquele povo. E nesse momento, onde todos estavam reunidos para buscar adorar o Senhor, ele se levanta. Primeiramente, ele leva a palavra aqui ao sacerdote e ao governador. Por quê? Primeira coisa, Deus vai falar com quem? Com o líder. Primeira coisa, quem Deus fala? Quem Deus fala primeiramente na igreja? Com a pastora Sinira, porque é uma líder, né? Deus vai, através da vida dela, passar o que se precisa ser feito dentro, né, da igreja, o que precisa ser mudado. E ela vai passar o quê? Para a vice, que é a pastora Estela, e para os liderados, para ver uma transformação. Deus vai direcionar o anjo da igreja. E Ageu foi falar primeiramente, né, com o sacerdote e o governador. Por quê? Era autoridade. Precisava tanto despertar a autoridade religiosa, como a autoridade como governador. Depois com o povo. Precisava ter uma mudança, precisava ter um despertar. E eles, né, há uma comoção, há um despertar naquele povo. Deus está falando aqui que nós hoje, nós somos o templo que habita o Senhor. Não precisa mais de construção para o Senhor habitar. Naquela época, sim, se levantava templos onde o Senhor habitava. Mas aquele templo, as pessoas viam muito impedimento para levantar esse templo, porque não tinha recursos. E os samaritanos se levantaram também contra aquele povo. Então tinha muita coisa para retroceder. Aquele povo estava muito passivo. E muitas vezes nós estamos passivos diante da situação. Nós temos que despertar para a obra do Senhor. Não, porque o Senhor, você não vê que uma igreja fecha por falta de recurso. Uma igreja fecha porque há barreiras, há impedimentos, porque o inimigo atua com briga, com fofoca, intriga. Então é preciso o quê? Precisa se unir como um corpo de Cristo. Quando todos estão unidos no mesmo propósito, na mesma, no mesmo pensamento, quando há uma união, uma comunhão verdadeira, não tem como não dar certo. Não tem como Deus não agir. Deus não depende. Ele é o dono do ouro e da prata. E lá eles não tinham recurso, mas eles se comoveram com aquilo, despertaram em relação àquilo e construíram um templo. Por que o Senhor fala que a glória da segunda casa será maior que a primeira? Porque antes, quando Davi queria construir o templo, foi usado muito materiais assim, muitas coisas, riquezas, ouros, foi investido muito, foi um grande templo. Mas o que tocou no Senhor nesse segundo templo foi o quê? Era assim, foi bem mais simples, mas Deus estava preocupado o quê? Com o coração, com a dedicação. Deus quer que nós voltamos a Ele o quê? Em amor, ao primeiro amor, à dedicação. Não importa que a situação que nós estamos passando, mas se a gente verdadeiramente se entregar ao Senhor, não colocar barreiras, não colocar limites, não colocar impedimento, é isso que o Senhor quer, o verdadeiro amor, a verdadeira devoção ao Senhor. Muitos
adoram, né? Aquilo que você adora, você atrai. Se você adora se você tem um ídolo, adora, você vai atrair aquele ídolo apresenta para você. Mas o que você tem que adorar verdadeiramente é o único, é o Senhor, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Hoje, né, o Senhor habita em nós, e esse templo, né, esse verdadeiro templo, não tem mais barreira, não tem mais impedimento, nada impede. Mas como nós estamos agindo perante ao Senhor? Que templo que nós temos sido ao Senhor? Será que precisa reedificar? Ou será que está um templo de acordo com o Senhor quer? Aí vai depender das nossas atitudes. Como que a gente está reagindo perante ao Senhor? A gente tem buscado, tem adorado, tem se entregado verdadeiramente, independente da situação que nós estamos? Ou nós estamos colocando barreiras? Hoje eu não vou, porque não estou bem. Hoje eu não vou, porque sempre está dando desculpa. Eu não vou orar, eu não vou buscar, porque eu estou cansado, porque eu estou com sono, porque brigaram comigo, tem alguém na igreja, não sei o que. Começar, colocar porque o louvor não está bom, porque eu estou com sono, eu vejo a hora que termina, eu quero ir lá, sair, comer um lanche, eu quero... É assim que a gente tem, ou a gente tem feito o melhor para o Senhor? É isso que o Senhor quer. Os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram, né? Que adoram de coração mesmo, que busca, independente do que Deus está fazendo em nossas vidas. Muitas vezes a gente ri, sorri dentro dos cultos, mas lá fora nós não somos os mesmos. Agimos com negligência, falamos palavras torpes, não estamos sendo um bom exemplo para aqueles que estão lá fora. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Vigiai. Como nós estamos levando, né? Nós estamos aqui como uma arca da aliança, levando o Senhor. Como está sendo levada essa arca da aliança? De qualquer jeito? Com palavras torpes? Com discussões, com ódio, com rancor, com falta de perdão? Como está sendo levada essa arca? Como a gente está agindo lá fora? Não podemos ser omissos a isso. O Senhor fala: vigiai e orai. Nós estamos realmente vigiando? Nós estamos sendo, nos policiando perante a isso? Temos que andar conforme a vontade de Deus, ter o verdadeiro caráter de Cristo, né? O Senhor fala para ser como Ele, manso e humilde de coração. Por que manso? Tardio sem irar. Porque muitas coisas vêm para nos afastar dos caminhos de Deus. Muitas coisas vêm para nos esquecermos de um Deus vivo que nós servimos, que nós temos o privilégio dele habitar em nós. Então nós temos que fazer o melhor para Deus. Deus, eu sou um templo cheio de defeitos, cheio de complicações, mas o Senhor, eu vou fazer o melhor, eu vou aperfeiçoar, deixar esse templo de acordo com a tua vontade, com o teu querer. Me usa, Senhor, faz conforme a tua vontade. Nós devemos sair da passividade, como aquele povo que só pensou em construir casas para o benefício próprio deles. Eles não queriam, eles queriam que solucionasse o problema deles. Mas quando não tem Deus, o que acontece? Que adiantava? Eles trabalhavam, né, faziam de tudo, mas era como, né, tudo que eles ganhavam não se perdia, porque ele não tinha Deus. Quando a gente não tem Deus na nossa vida, as coisas não vão ficar bem. Nem na área sentimental, nem na área financeira, nem em qualquer área que seja. Nós vamos ser infelizes se não deixarmos Deus nos moldar
nos direcionar, deixar verdadeiramente Ele agir em nossas vidas. Qual a barreira que nós temos colocado? Qual a barreira que você tem colocado? É uma reflexão sobre isso. Você tem deixado Deus? Quando Deus fala, né? A glória da segunda casa será maior que a primeira. Deus está falando que Ele tem o melhor para nós. Ele nos corrige, mas Ele também sabe que corrigindo, Ele vai extrair o melhor de nós. Porque senão, nós íamos assim sair desenfreados, fazendo qualquer coisa, sem a direção de Deus, sem a direção do Espírito Santo. Nós somos agraciados de Deus. Nós temos um Deus vivo, né? Vamos venerar esse Deus, vamos lembrar todo dia, né? Como fazer o melhor, como melhorar. Senhor, eu quero crescer, eu quero melhorar. Na palavra eu falo para o Senhor: Senhor, eu quero aprender mais da Tua palavra, eu quero aprender mais, eu quero ter um conhecimento melhor. Eu não quero ficar no superficial. Quando eu comecei, no comecinho da minha conversão, eu achava assim que eu não tinha, né, essa experiência que eu tenho hoje com Deus. É pouco ainda, eu quero mais o Senhor. Mas eu tive uma pessoa maravilhosa na minha vida, que Deus colocou, que é a pastora Sinira, que ela sempre direcionava, conduzia. E nós temos que ter esse mentor espiritual na nossa vida. É muito importante, porque a gente fraqueja no meio do caminho, a gente quer largar tudo, a gente quer parar. Se a gente não tiver uma pessoa que está espiritualmente mais forte, né, mais alicerçada, a gente para. Porque as lutas, é tanta coisa que acontece em nossas vidas, que a gente quer, né, fugir, achando que o melhor, até o momento que Deus, né, entra de uma forma tão assim, ter aquele verdadeiro encontro com Deus. Enquanto a gente não tem o verdadeiro encontro com Deus, a gente começa a ver tudo difícil, tudo terrível. E nós precisamos, e como lá, o Senhor levantou o profeta Ageu para conduzir aquele povo, senão eles iam perecer. Que adiantou eles saírem, né, do cativeiro e depois não fazer a vontade de Deus? Eles iam ficar assim, viver de acordo com a vontade deles, mas eles não tinham uma vida farta, uma vida próspera e uma vida de paz. Nós, né, quando nós temos o Senhor, a gente tem uma paz interior. O mundo pode estar um caos lá fora, mas a gente está em paz. A gente está vendo com os nossos olhos naturais. A gente vê, às vezes, a situação em casa. Muitas vezes, né, nem todos que a gente queria que está na presença de Deus, nossos familiares não estão. Mas a gente sabe, tem a certeza e a convicção que eles virão, né? Tu e tua casa servirão ao Senhor. Então a gente tem que começar a valorizar mais esse Deus, mais a vontade de Deus. Senhor, o que o Senhor quer realmente para nós? O que eu preciso mudar? Eu pergunto muito para Deus: Deus, o que eu preciso mudar? Onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou falhando? Eu quero melhorar, eu quero crescer e eu quero vencer as diversidades. Muitas coisas que eu tinha, adversidades, que eu vejo que Deus transformou, que Deus mudou, eu comemoro sozinha, eu com Deus lá em casa. Senhor, mais uma adversidade, glória ao Senhor, glória, porque o Senhor, né, que está no controle, o Senhor me fez, né, ver de uma forma diferente. Superei mais essa etapa, esse gigante caiu da minha vida. E assim, a gente tem que comemorar cada milagre, cada transformação que Deus faz em nossas vidas. Isso é uma grande vitória. E Deus tem prazer, né, em exaltar o seu filho e abençoar. E Deus tem o melhor para a gente. Deus corrige aquele que Ele ama. Olha como nós somos amados. É uma palavra de correção. Ageu foi levantado para levar uma palavra de correção, mas tinha boas novas para aquele povo, tinha coisas novas. O que Deus tem no melhor? Muitas vezes a gente deixa o passado nos aprisionar, e Deus quer dar algo novo para nós.
glorificar o nome dele. Deus quer glorificar através das nossas vidas. Mas como Deus vai glorificar se nem nós, recebemos e confiamos a Ele diante de uma situação terrível? Então a gente tem que exercitar a nossa fé diante daquilo que a gente não está vendo. Está tudo terrível aos nossos olhos naturais, mas Deus glorifica. E Ele que dá a última palavra. Ele só quer somente a nossa entrega, o nosso verdadeiro amor, as nossas primícias a Ele. A gente tem verdadeiramente colocado Deus em primeiro lugar? Deus quer que só isso Ele pede, só isso, obediência, obedecer. Melhor é obedecer do que sacrificar. Nós estamos mais obedecendo ou mais sacrificando? Deus quer mudança de vida. Deus tem uma nova história, uma nova etapa de vida. Não importa o que você passou, quem você foi, o que você fez até agora. A partir de hoje em diante, faça diferente, né? Deus, Ele é tardio sem irar. E é um Deus de amor. Ele nos corrige, mas porque Ele quer o melhor para nós. E se Ele está falando a palavra, é porque nós precisamos sim nos corrigir e ver o que Deus quer de nós. Não colocar impedimento nem barreira para aquilo que Deus tem para nos entregar. Porque Ele vai não só nos beneficiar, mas aqueles que estão do nosso lado. Mas primeiro, quem precisa corrigir somos nós. Nós viemos primeiro. Por que Deus falou com aquele povo? Porque para ser abençoado precisava de uma correção, de uma direção. Que direção nós temos tomado? A direção certa do Senhor? Ou a gente age para o nosso próprio impulso? Eu quero assim, está demorando, então eu vou dar uma mãozinha nessa situação. Muitas vezes a gente tem que se calar diante de uma situação tão difícil e somente aguardar, porque na hora certa Deus vai tirar a gente daquela situação, daquele cativeiro, para glorificar o nome dele. Porque como vai ser glorificado o nome dele se a gente não passar por situação, por tribulação? O nome dele não vai ser glorificado. Então Deus permite certas coisas em nossas vidas para nos corrigir e glorificar o nome dele. E muitas vezes nós murmuramos. A gente tem que tomar cuidado com isso, com a murmuração no nosso deserto, no nosso caminhar com Deus. O deserto, ele tem começo, meio e fim. Acalma. Eu não sei o que vocês estão passando, mas Deus vai mudar a situação. Deus vai manifestar da glória dele e vai ser muito maior, muito mais do que você esperava. Você está com tanta pressa de sair dessa situação, mas não vê Deus. Deus está caminhando com você, está te direcionando, fala: aguenta filha, é só mais um pouco. Tudo isso tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. E a gente tem um propósito com Deus no que nós fazemos também. Quando a gente vai agir, fazer alguma coisa, tem propósito, Senhor. Senhor, eu quero levar a palavra do Senhor, a palavra que liberta, que cura, transforma. Mas como que eu devo agir com aquela pessoa? Como que eu devo, É momento de falar, é momento de orar. Como que eu devo, agir diante dessa situação, para que seu nome seja glorificado, que eu seja um verdadeiro instrumento em tuas mãos de bênção, que o Senhor venha glorificar o teu nome. Então peça direção para Deus. O profeta Ageu, ele pediu direção, ele não foi de qualquer jeito. Não podemos fazer a obra de qualquer jeito, de qualquer maneira. Irmãos, para mim, está sendo maravilhoso, porque é a primeira vez que eu prego em sábado. Sempre a pastora falava assim para mim: Simone, prega de sábado. Eu falei: não, de sábado não, porque era um grande impedimento na minha vida. Eu tinha medo, nossa, de sábado é mais pessoas, aí como, eu tinha medo, era uma barreira que era de mim. Mas eu falei: eu tenho que vencer isso, eu não posso deixar isso barrar a minha vida, porque Deus quer me usar.
Na minha simplicidade, eu não fiz teologia, né? Mas Deus vai usar na minha simplicidade. Amém, glória a Deus por isso. E Deus foi falando comigo através da palavra. Até a pastora falou assim: prepara bem a palavra, hein? Foi para deixar, pastorinha. Mas dá nervoso. Então, Deus vai usar cada pessoa de uma forma, né? De uma palavra formal, de uma palavra coloquial, outra de uma palavra simples. Mas Deus habita em todos. Deus vai usar cada um da sua maneira. Uns é mais, né, mais extrovertido, né? É uma maneira de ser. Outros é mais tímido. Apesar que a timidez não é boa, né? Deus sempre fala intrepidez e ousadia. Então a gente vai vencendo isso. Eu nunca imaginei subir aqui e falar a palavra do Senhor, porque eu era tímida demais. Eu falei, eu não vou conseguir. Deus um dia preparou uma situação para mim. Eu era em outra igreja. E eu falei, Senhor, se eu tenho que abrir o culto, me prepara uma situação. Eu falei assim, só eu e Deus em pensamento. Eu tenho que sair de saia, não vai ter ninguém para me ajudar, para me auxiliar, não vai ter escape, eu vou ter que ir. A pastora vai falar para mim, eu tenho que ir. E Deus preparou realmente, foi dessa maneira que eu comecei. Porque se a gente deixar o nosso eu, as nossas vontades, a gente nunca vai fazer a vontade de Deus. Se tudo estiver, né, certinho, não passar por lutas, a gente se torna um crente passivo, e não é isso que Deus quer. Nada de passividade. Deus quer ousadia. Deus quer que a gente vá lá e faz, mesmo que você está com medo. Peça direção para Deus e faça de acordo com a vontade de Deus. Não deixa o medo te barrar. É seu pior inimigo. Às vezes muita gente fala, é o inimigo, Satanás. Não é. É nós mesmos. Colocamos barreira, colocamos impedimento. E Deus quer usar as nossas vidas como bênçãos, como instrumentos na mão de Deus. Deus quer que nós levamos a palavra. Hoje nós estamos aqui, glória a Deus. Estamos sendo abençoados. Mas muitos lá fora não estão. Estão cegos, estão presos, estão no cativeiro do inimigo. E nós temos que levantar, né? Como um grande exército, levar a palavra, quebrar essas barreiras, né? Esse medo, essa insegurança, repreendendo isso de nós, repreendendo o que está passando na nossa vida. Senhor, eu estou assim, mas eu creio, em nome do Senhor Jesus, que vai ter mudança, porque está na tua palavra e eu confio em ti. Exercitar. Se você não tem fé, peça para Deus, Ele vai enviar. A fé, a certeza, a convicção que Deus sempre estará conosco. Aqui tem uma parte que o Senhor fala assim: porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Deus mudou a situação daquele povo. Se você ler aqui no outro versículo, ele fala assim: fala para aquele povo. Deus não considerava mais ele como sendo filhos de Deus. Eles estavam sendo rejeitados pela atitude deles. E quando eles se prontificam e fazem a vontade de Deus, Deus mudou aqui, ó. Diz, eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, do fato deles mudarem, se converterem verdadeiramente ao Senhor, né, fazendo a vontade de Deus, Deus mudou. Eu sou convosco. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Então a gente não tem que temer o homem, a gente tem que temer a Deus. E a gente fazendo a vontade de Deus, tudo coopera para o bem. Tudo vai cooperar para o bem. Por que temer? Por que temer diante da situação? Os discípulos, né? Eles tiveram que passar por muitas situações difíceis. Foram perseguidos, mas por amor a Deus, por Deus falar que Ele era com eles, eles enfrentaram tudo. O próprio Jesus, né, veio como homem e passou por muitas diversidades, mas nada abarrou ele, porque ele tinha comunhão plena com o Pai. E é assim que nós temos que ser.
Barreiras sempre vai ter, problemas sempre vai ter, mas se Deus é conosco, vamos seguir em frente. Não vamos deixar nada nos impedir, nada nos barrar. Siga na direção de Deus, deixa o Espírito Santo conduzir. Vocês vão colher o melhor. Aquela situação mudou para aquele povo. Eles viveram melhor. E é isso que Deus vai dar para nós, o melhor. Conforme a gente planta, a gente vai colher o melhor. Se a gente plantar coisas boas, fazendo a vontade do Pai, é claro que a gente vai colher o melhor. Deus vai nos galardoar nessa terra também. Deus quer o melhor, né? Mas conforme a vontade dele. Para muitos pode parecer loucura. Muitos vão ver, mas você vai fazer isso? Uma pessoa que não entende a palavra de Deus. Nós temos que ter muita paciência, porque ela não sabe, ela não entende. Muitas vezes porque nós estamos passando por certas situações, mas a gente já sabe que o nome dele vai ser glorificado. Muitos vão falar, não, desista, para. O que você está fazendo? Lá, eles foram barrados. Os samaritanos estavam contra eles, né? O rei Artaxerxes tinha declarado que não era para reconstruir o templo. Mas daí o Senhor levantou o rei Dário e ele assinou um decreto através que ele leu sobre que tinha deixado uma profecia que era para reconstruir esse templo. Foi Daniel. E ele vai e fala sobre, muda essa situação. Deus, ele não depende, né? De um governo babilônico, do governo persa. Ele é Deus. E quem que reina é o Senhor. O reinado de Deus é imbatível. Ele não depende da circunstância. Ele não depende de um governador. Ele não depende, né? Nós estamos vivendo muitas lutas. A gente sabe que a gente está passando por uma situação difícil no país. Mas a gente não depende do presidente. A gente não depende dos deputados, dos governadores. A gente depende do Senhor. E quando o Senhor declara, pode, a maior autoridade, né, se levantar. Não tem, é Deus. Deus determinou, independente de qualquer reinado, Deus determinou, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então não olhe para a situação que você está passando. Olhe para o Deus vivo que habita em nós, que habita em você, irmão, que habita em você, irmã. Por que você está chorando? Por que você está triste? Nós temos um Deus maravilhoso que é por nós. Nós temos um Deus que está agindo nessa situação. Levante e erga a tua cabeça. Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Está na hora de levantar, de reivindicar. Na sua casa, seja onde for, no seu trabalho, onde que tiver luta, levante a tua cabeça, declara. Deus tem o poder e a autoridade. Você como um grande filho ou filha do Senhor. Levante e declare a tua vitória. Inimigo, sai daqui. Lute com você mesmo. Se é o seu eu que está impedindo, lute. Olhe do espelho e declare: eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E nada vai poder parar. O que Deus determinou na minha vida vai se cumprir, sim. Porque nós que somos o pior impedimento vem de nós mesmos. Então a gente às vezes precisa declarar: eu sou mais que vencedor. Vamos declarar, irmãos? Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E nada vai barrar o que Deus tem para mim. Porque Deus tem o melhor para a minha vida. E o propósito que Deus tem na minha vida vai se cumprir. Pode se levantar quem for, o inferno inteiro, o homem, mas Deus já declarou, já manifestou no mundo físico em nome de Jesus, porque eu creio, porque no espiritual já foi liberado em nome do Senhor Jesus. Somos mais que vencedores, mais que vitoriosos. Quando Deus falou para Josué, né? Seja forte e corajoso. Deus está falou para esse povo: seja forte.
Seja forte, eu sou contigo. Josué não teve tantas vitórias, né? Tantas batalhas foram ganhas, porque Deus confiou, porque Josué meditava dia e noite na palavra do Senhor. E isso que nós temos que fazer, meditar. Senhor, o que é isso que eu tenho que fazer? Ah, sim, vou fazer. Ah, tá, tenho que fazer isso. Ah, o que eu tenho que fazer na minha casa? Como que eu tenho que ser? Pede para Deus. Deus, me faça uma excelente pessoa, conforme a tua vontade. Eu quero ter o caráter de Cristo, Senhor. O que eu estou falando? Eu estou falando alguma coisa que não provém de ti, Senhor. Repreende, declara, Senhor. Faça o que for preciso, mas eu quero mudança. Eu não aceito ficar na situação. Eu não quero mais. Eu não aceito mais, né, ser prisioneira do meu eu, ser prisioneira do inimigo. Declare a vitória. Faça o que for preciso. Se for preciso descer a casa do oleiro, amém, Senhor. Mas eu não aceito ficar da mesma forma que eu estou. Eu quero viver o melhor. Eu quero comer o melhor dessa terra, em nome de Jesus, amém? E Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem a vitória, porque é um Deus que desconhece derrota, amém? Glória a Deus. Eu encerro a palavra. Deus abençoe a todos. Chamar a pastora, por favor, pastora.